Atos 7, 17 a 34. Acompanhe aí a leitura desse texto. É um pedaço um pouco maior do sermão de Estevão, dos maiores sermões registrados em Atos. Então diz assim, Atos 7, 17 a 34. Acompanhe a leitura desse texto. Fala assim: como, porém, se aproximasse o tempo da promessa que Deus jurou a Abraão, o povo cresceu e se multiplicou no Egito. Até que se levantou ali outro rei, que não conhecia a José. Este outro rei tratou com astúcia a nossa raça e torturou os nossos pais, a ponto de forçá-los a enjeitar seus filhos, para que não sobrevivessem. Por esse tempo nasceu Moisés, que era formoso aos olhos de Deus. Por 3 meses foi ele mantido na casa de seu pai. Quando foi exposto, a filha de Faraó o recolheu e criou como seu próprio filho. E Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em palavras e obras. Quando completou 40 anos, veio-lhe a ideia de visitar seus irmãos, os filhos de Israel. Vendo um homem tratado injustamente, tomou-lhe a defesa e vingou o oprimido, matando o egípcio. Ora, Moisés cuidava que seus irmãos entenderiam que Deus os queria salvar por intermédio dele. Eles, porém, não compreenderam. No dia seguinte, aproximou-se de uns que brigavam e procurou reconduzi-los à paz, dizendo: homens, vós sois irmãos, por que vos ofendeis uns aos outros? Mas o que agredia o próximo o repeliu, dizendo: quem te constituiu autoridade e juiz sobre nós? Acaso queres matar-me, como fizeste ontem ao egípcio? A estas palavras Moisés fugiu e tornou-se peregrino na terra de Midian, onde lhe nasceram 2 filhos. Decorridos 40 anos, apareceu-lhe no deserto do Sinai um anjo, por entre as chamas de uma sarça que ardia. Moisés, porém, diante daquela visão, ficou maravilhado, e aproximando-se para observar, ouviu-se a voz do Senhor. Eu sou o Deus dos teus pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Moisés, tremendo de medo, não ousava contemplá-la. Disse-lhe o Senhor: tira a sandália dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Vi com efeito o sofrimento do meu povo no Egito. Ouvi o seu gemido, desci para libertá-lo. Vem agora e eu te enviarei ao Egito. Muito bem, irmãos, nós estamos aí acompanhando a pregação, né? É uma pregação de Estevão, é uma defesa dele, mas é uma defesa diferente. Eu tenho feito aqui algumas anotações e tenho apontado para os irmãos essas realidades acerca desse discurso de Estevão. Os irmãos devem se lembrar do que aconteceu. O capítulo 6 mostra que Estevão era um homem de um caráter extraordinário. Ele era um homem cheio de fé, era um homem de boa reputação, era um homem cheio de sabedoria, era um homem cheio do Espírito Santo, era um homem cheio de graça e um homem que realizava grandes portentos e grandes milagres e sinais entre o povo, e também um homem poderoso em suas argumentações. Esse era Estevão. Então era uma figura realmente excepcional. Ele tinha um trabalho especial na igreja, ele atuava como diácono da igreja de Jerusalém, ele pertencia a um grupo que dava assistência às viúvas carentes de fala grega em especial, cuidava dessas viúvas, então era uma pessoa extremamente envolvida no trabalho da igreja, um crente dinâmico ali na igreja de Jerusalém. E um crente que também era um evangelista, porque ele evangelizava os judeus das sinagogas dos judeus de fala grega. E ele era muito convincente nas suas palavras, ele conhecia profundamente o texto bíblico e ele mostrava ali como
capacidade sem igual, ele mostrava que Jesus era o Cristo, o Messias prometido nas páginas do Antigo Testamento. Então, com tudo isso junto, uma boa reputação, fé, graça, tomado ele ali pelo Espírito Santo, realizando milagres extraordinários, tendo essa excelente argumentação, envolvido ali no trabalho da igreja, ajudando as viúvas carentes da igreja. Tudo isso fazia dele uma pessoa excepcional, mas ele despertou o rancor e a inveja das pessoas, dos judeus que não conseguiam debater com ele. Eles se sentiram ofendidos com inveja e tudo mais, e eles então induziram certas testemunhas a falar mentiras acerca dele, dizendo que ele falava mal de Moisés, blasfemava contra Deus, falava mal de Moisés, falava mal da lei e falava mal do templo. Então, fizeram acusações mentirosas, distorceram, certamente pegaram as palavras dele e distorceram as palavras dele. Geralmente é assim que fazem, não inventam coisas assim do nada. Eles pegam alguma palavra que a pessoa falou, que a pessoa disse mesmo aquilo, mas eles tiram aquela frase do seu contexto, distorcem aquela frase, dão aquela frase uma maquiagem diferente, um desenho diferente e falam, olha, ele disse isso. E então, com essa nova roupagem, aquela frase assume a aparência de uma grande blasfêmia. Eu sei como isso funciona, porque eu já fui vítima disso. Algumas vezes as pessoas pegam alguma frase, como eu estou sempre aparecendo assim na internet por causa dessas gravações e dessas pregações que a gente transmite, e fazem isso, pegam ali e escrevem uma frase, botam uma foto minha com a cara feia, falando, enfim, e tentam então difamar e falar que eu sou herege e tudo mais, que eu sou do diabo e essas coisas. Então isso aí, existe isso, os inimigos fazem isso, os inimigos têm esse hábito, os inimigos das pessoas, né, fazem isso. Olha, ele disse tal coisa, não, mas não foi bem isso que eu falei, é diferente, o que eu falei não é isso, não, ele falou e tal, e aí tá, aquele estardalhaço todo. Isso aí é uma técnica covarde, mentirosa, de pessoas de baixo nível de caráter, né, mas é antiga. E Estevão foi vítima disso. Então o que fizeram? Essa fake news, ela se espalhou por toda Jerusalém. E o povo ficou com raiva. Então ele foi arrebatado e levado ao Sinédrio. E diante ali do Sinédrio, 71 anciãos e líderes de Israel, ele começa a pronunciar o seu discurso. E o que eu tenho apontado para os irmãos sempre aqui é que o discurso de Estevão é mais uma exposição resumida da história do Antigo Testamento até os dias de Salomão. Ela é mais isso do que uma defesa. Não é errado, não seria errado Estevão chegar e falar assim, não, peraí, não é nada disso, essas testemunhas estão mentindo, eu não falei assim, eu falei outra coisa, eles pegaram minhas palavras e distorceram. Ele poderia fazer uma defesa assim, e não seria errado, ele estaria certo, mas ele optou por outro caminho. Ele optou por fazer uma defesa que é mais uma narrativa da história do Antigo Testamento do que uma defesa pessoal, né? Uma justificativa explicando que não era nada disso. Outra coisa que eu tenho destacado aqui é que o discurso dele tem como um dos temas principais, e aqui aparece isso de novo, o fato de que Deus não está adstrito a uma terra específica ou mesmo a um lugar específico na realização aí dos seus atos salvadores, dos seus atos graciosos. Deus não está limitado a um espaço. Há uma montanha, como por exemplo o Monte Moriá, onde ficava o templo. Há uma cidade, por exemplo, como era Jerusalém. Há um país como Israel. Deus não está limitado geograficamente a um lugar para realizar seus atos graciosos, seus atos salvadores, porque o povo de Israel era fortemente apegado a essa ideia. Eles olhavam para o monte do templo de Jerusalém, em si, acima ali, no Monte Moriá, eles olhavam ali e diziam, olha, ali é o lugar sagrado, ali é o lugar santo, nossa, não pode nem pisar naquele lugar. Eles tinham essa ideia, também tinham a ideia de que a cidade era santa, e que o país era santo, e limitavam no seu orgulho, na sua soberba, limitavam
a ação de Deus e a graça de Deus naquele espaço. Os judeus, quando iam viajar, para vocês terem uma ideia, quando os judeus iam viajar e voltavam, quando eles iam entrar na Palestina, eles limpavam a sandália para não trazer para a Palestina o pó de outros países. Eles pensavam assim. E certamente Estevão tinha dito, talvez ele tivesse dito, nós não sabemos o que ele falou, mas talvez ele tenha dito, olha, quando o Senhor voltar, ele vai reinar e tudo, sem dúvida, Jerusalém é a cidade do rei, mas tudo isso, depois de tudo isso, ele vai fazer um novo céu, uma nova terra. Ele vai construir um outro universo. E será, tudo isso vai passar. Certamente ele disse isso em algum momento, não sei, o texto não fala, mas pegaram essa palavra e disseram, olha, ele está dizendo que o templo vai ser destruído, ele está dizendo que a lei de Moisés será mudada, e começaram a acusá-lo disso. Então, um dos temas principais, por causa disso, um dos temas principais é esse, olha, vocês têm um apego muito grande ao espaço físico, como se Deus tivesse adstrito a isso, ele não está. E é importante essa lição porque é importante que tem gente que crê nisso ainda. Tem gente que crê que Deus escuta a oração de quem ora dentro da igreja, mas não ouve a oração de quem ora dentro de casa. Isso é errado. Deus ouve a oração em qualquer lugar. Jesus ensinou a orar dentro do quarto. Tem gente que fala que para Deus ouvir a oração tem que subir a montanha. E vai lá na montanha, ficar na montanha a noite toda lá berrando. Isso tudo é mentira. Não acredite nisso. Nós vamos à igreja não porque aquelas paredes são mais sagradas. Nada disso. Não cremos nisso. Não. Nós poderíamos, se o Estado tomasse o nosso salão de cultos e falasse, agora o Estado vai tomar conta disso aqui, vamos supor que entrasse um regime opressor aí, um comunismo severo e confiscasse a nossa igreja lá, o nosso salão de cultos, nossa propriedade, e dissesse, vocês não podem mais se reunir. A gente não ia ficar, não tem agora mais lugar sagrado, não. Vamos nos reunir numa praça então. Vamos nos reunir numa casa, escondidos talvez. Vamos nos reunir debaixo de uma árvore. Vamos nos reunir num campo, num campo qualquer, aí no meio do mato, sei lá onde. Vamos numa montanha então, sei lá, que seja. Mas o lugar em si, não existe no cristianismo um lugar sagrado. Esses lugares são importantes por quê? Porque Deus usou esses lugares na manifestação aí do seu plano salvador. Mas nós não podemos pensar que Deus está adstrito ali, aquele lugar específico. Eu vou orar, mas eu vou orar no templo. Isso não existe. Não existe isso. Eu vou orar, mas a minha oração vai ser no templo da Assembleia de Deus, no templo da Igreja Batista, no templo da Igreja Católica. Tudo isso é bobagem. Eu devo ir à igreja? Sim, claro. A Bíblia exige isso do crente, que ele vá à igreja, que ele se reúna. Nós não podemos reunir agora por causa dessa pandemia, mas isso vai passar, se Deus quiser, e vamos voltar para esse ideal. Mas o objetivo não é honrar a Deus num lugar sagrado, porque ali ele nos escuta mais. Isso não. Isso é uma visão errada. E Estevão ataca isso. É interessante também, outro fator aqui, é que Estevão entra no assunto polêmico só no final, que ele diz abertamente. Ele diz abertamente para os seus juízes. Ele fala, Deus não habita em casas feitas por mãos humanas. Ele diz abertamente isso. Aí sim ele entra numa polêmica forte. E ele também destaca, outra coisa que ele destaca, é que os líderes judeus, eles sempre rejeitaram o povo judeu sempre rejeitou os líderes que Deus levantou. Sempre. Você vai ver aqui, nessa porção de hoje, isso vai aparecer. E no final, há uma mudança abrupta. Estevão que começa o seu sermão dizendo varões e irmãos, que é uma forma muito carinhosa de falar, no final ele muda de um modo repentino, abrupto, assusta até o leitor. Se você estiver lendo o sermão de Estevão, a exposição de Estevão, você assusta com a mudança repentina. De repente ele pega e fala, homens de dura serviço, a qual dos profetas vossos pais não mataram? E vocês são assassinos, vocês mataram o próprio Messias que foi enviado. Ele ataca com um vigor tão violento, mas esse vigor ele é repentino. Ele está indo num ritmo assim, ó, se fosse um gráfico, está indo num ritmo assim, ó. De repente ele faz isso. Sobe o nível, o grau de ferocidade de Estevão, de ataque,
sobe. Ele deixa de ser a pessoa atacada e acusada. E ele se torna o juiz e o acusador. Ele se torna a testemunha de acusação, se torna o acusador e o juiz. Ele condena, ele todos vocês são assassinos. Ele dá uma sentença como juiz ali. Terrível, ele faz de modo abrupto. Então assusta. Ainda não chegamos nesse ponto, ele está sereno, ainda contando a história, os homens ali ouvindo e tal. Mas quando ele fica bravo e ele fala isso de modo tão repentino, o ódio dos juízes se acende de tal forma que eles não conseguem se segurar. Eles começam a gritar no tribunal, gritar, e pulam em cima dele. Imagina aquele monte de velho, né, tudo com reumatismo, pulando ali em cima de Estevão, querendo matar Estevão. E pegam Estevão e matam Estevão, levam para fora e apedrejam Estevão e o matam. Tamanho ódio que eles tiveram. Eles nem esperaram deliberar, conversar, avaliar, que sentença daremos, nem isso eles fizeram. Eles não pararam de dizer, olha, tira ele agora e vamos aqui deliberar e ver qual é a sentença que daremos, se ele é inocente ou culpado. Nem isso eles fizeram. Eles avançaram, rangendo os dentes como animais, como bichos, como feras selvagens, e pularam em cima dele gritando e rangendo os dentes e o mataram. Apedrejado ali. Então uma coisa, esse episódio é um episódio terrível, porque o calor sobe, a temperatura sobe. Agora nós estamos numa parte do sermão aqui, os versículos 17 a 34, a temperatura é baixa. A temperatura é baixinha aqui. A temperatura do 17 ao 34 é a temperatura amena. Gostosinho, eles lá ouvindo, Moisés fez assim, Moisés... eles ouvindo a historinha lá, isso aí, verdade, Moisés foi lá, libertou o povo, foi chamado ali no deserto, Moisés realmente, ele libertou, ele livrou lá um judeu que estava apanhando, eu conhecia a história, então a temperatura está tranquilinha, ali, sei o quê, 22 graus, né, tranquilinho, no final... 45 graus. Aquece. E aí há essa explosão. Então é um texto que assusta. Capítulo 7 é um texto que assusta, porque ele tem essa virada repentina aí. Muito bem. O sermão de Estevão aqui, o discurso, ele tem 5 partes, né? A primeira parte nós já estudamos. A primeira parte fala as promessas feitas a Abraão. Os versículos 2 a 8. Já estudamos, já superamos, já ficou para trás, você já aprendeu. A segunda parte, o livramento por meio de José, os versículos 9 a 16. Você já aprendeu essa parte também. Você já estudou isso comigo, já estudamos, já aprendemos e já foi superado isso. Agora vem a terceira parte, o livramento por meio de Moisés, que é o texto do 17 ao 34. A quarta parte é a rebeldia de Israel, de 35 a 50, um trecho grande também. E por último, 51 a 53, a rejeição do Messias. E aí é onde fica mais quente o negócio. Então nós estamos na terceira etapa da exposição, é a terceira etapa do discurso, o livramento por meio de Moisés. Então esse trecho do 17 ao 34, nós vamos dividir em 3 partes, essas 3 partes são os 3 períodos de 40 anos na vida de Moisés. Vamos dividir assim. São 3 períodos de 40 anos na vida de Moisés. Então tem o período de preparação no Egito. Esse período está abrangido nos versículos 17 a 22. É o período de preparação no Egito. Então, nós sabemos desse período porque o livro do Êxodo, nos capítulos 1 e 2, narram esse período. Então é a primeira parte, versículos 17 a 22. 17 a 22 mostra o quê? O período de preparação no Egito. A preparação de Moisés. A segunda parte do discurso. Segunda parte dessa porção do discurso. O período de percepção da vocação. É quando Moisés começa a perceber que ele tem um papel como libertador. Aí são os versículos 23 a 29. Aí é um segundo período de 40 anos. São mais 40 anos. Nesse segundo período de 40 anos é o período de percepção da vocação para liderar.
Eu coloquei só assim, o período de percepção da vocação, versículos 23 a 29. E o terceiro período, versículos 30 a 34, é o período de ação, como libertador. Aí, só que assim, os versículos 30 a 34 só começam a falar desse período. Esse período de ação como libertador vai depois abranger o versículo 35 até o 50. Tá? É bem maior. Mas aqui, nessa parte, é o início desse período. Então, no item 3 eu coloquei o período de ação como libertador, mas nós vamos ver só o comecinho desse período, porque o restante está nos versículos 35 a 50. Então, são essas três divisões, tá? Aí fica mais fácil de acompanhar. As três divisões, fica mais didático, você acompanha melhor. Vamos então ver aí o primeiro período, o período de preparação no Egito. Veja aí então o texto, versículos 17 a 22. Observe, fala assim: como, porém, se aproximasse o tempo da promessa que Deus jurou a Abraão, o povo cresceu e se multiplicou no Egito. Então, isso está registrado em Êxodo 1, versículo 7, até Êxodo 2, versículo 10, que conta essa história. Estevão está se baseando na leitura que ele fez do Antigo Testamento. Ele fala que Deus havia prometido a Abraão que o povo iria se multiplicar, e o povo realmente se multiplicou. Vocês já conhecem a história, o povo havia descido, 75 pessoas só, para o Egito. O povo desceu, ficou lá na terra de Gósen, no Egito, ali próximo ali ao delta do Nilo, se multiplicou muito ali e deu problema porque se tornou um povo muito forte, os egípcios ficaram com medo. Veja aí a sequência, Estevão vai dizer isso agora. Até que se levantou ali outro rei que não conhecia José. José, governador no Egito, os irmãos conhecem a história de como ele se tornou governador. Ele caiu nas graças de Faraó e enriqueceu muito ali, se tornou um grande homem no Egito e protegeu sua família. Mas ele morreu. José morreu. E também Faraó morreu. E se levantou um outro faraó que não conhecia José e nem sabia de nada daquilo. E veja o que esse outro faraó faz. O texto diz assim: este outro rei tratou com astúcia a nossa raça e torturou os nossos pais. Como assim ele tratou com astúcia a nossa raça? Essa palavrinha que aparece aqui, que Estevão mostra, essa palavrinha significa tirar vantagem por meio de engano, por meio de sofismas. Ele quis tirar vantagem, ele quis se aproveitar dos judeus. Como? Usando argumentos falaciosos. A palavrinha que aparece aqui é katassofizomai. Katassofizomai. Só aparece aqui essa palavra. A gente chama de rapax legomenon. Rapax legomenon é uma palavra que só aparece uma vez no Novo Testamento, numa obra. Aqui, no caso, no Novo Testamento. Então, esse verbo, katassofizomai, é um rapax legomenon, só aparece aqui. Significa o quê? Significa enganar, tirar proveito de alguém por meio de sofismas, por meio de raciocínios falsos, por meio de raciocínios mentirosos. A pessoa cria argumentos, ela cria argumentos, ela levanta teses falsas com o objetivo de tirar proveito de alguém. Nós sabemos bem o que é isso, que nós conhecemos a política no Brasil, né? A política do Brasil é assim, os políticos eles criam sofismas, né? Criam narrativas mentirosas, criam falsidades todas aí para tirar proveito do povo. Para induzir, para ludibriar o povo e tirar proveito do povo. Isso nós estamos cansados de ver. O Brasil, esse verbo katassofizomai, no Brasil, certamente na nossa literatura não seria um rapax legomenon, né? Não seria uma palavra de uma vez só, citada uma vez só. Não, pelo contrário. Isso aqui é a prática do dia a dia dos nossos políticos, infelizmente. De todas as vertentes. Estou falando nem do lado direito nem do lado esquerdo. Dos dois lados. É triste ver isso no nosso país. Mas o rei fez isso. Faraó fez isso.
ele tratou com astúcia, ele criou argumentos falsos para aproveitar do povo. Que argumentos ele usou? Nós sabemos, né? Olha, esse povo é forte demais. Quando vierem nossos inimigos, eles vão se unir aos nossos inimigos. Eles vão servir de laço para nós. Os judeus não tinham nada a ver com isso. Os judeus não tinham nem perfil bélico. Estavam lá cuidando lá das suas ovelhas, arando ali a sua terra tranquilo. Não era uma ameaça nenhuma. Nenhuma. Talvez, certamente até gostavam dos egípcios ali, moravam na terra deles ali tranquilos, tal, se multiplicando felizes ali, sem problema nenhum. Mas esse rei, ele fez isso, ele criou um discurso mentiroso com o objetivo de tirar proveito do povo. E fez o que então? O texto fala, ele os torturou, ele torturou os nossos pais. Como? Nós sabemos do livro de Êxodo, ele os transformou todos em escravos. Vocês vão trabalhar para nós debaixo de exatores, debaixo do chicote. Vocês vão ter que construir, vocês vão ter que fazer tijolos e vão ter que construir cidades, muralhas, templos, edifícios, casas. Vocês vão trabalhar para nós. É isso. E ali debaixo do chicote começou a judiar dos judeus, dos israelitas, né? Começou a judiar dos israelitas, torturando-os. E chegando ao ponto, aqui diz o texto, olha só, olha a que ponto isso chegou. A ponto de forçá-los a enjeitar seus filhos para que não sobrevivessem. O que é enjeitar? Aqui aparece, na verdade, um substantivo, não é um verbo, é o verbo ektetos, é o substantivo ektetos, significa abandono. Ele os forçou a abandonar seus filhos. Como assim abandonar seus filhos? A ideia aqui é que eles deveriam deixar o seu filho no rio. Abandonar os filhos no rio. Que rio? O rio Nilo. Faraó exigiu isso, olha, vocês vão ter que deixar seus filhos no rio, abandonar seus filhos no rio. O que ia acontecer com um bebezinho no rio? Imagine. O que você acha que iria acontecer com um bebezinho abandonado no rio? Ele ia morrer afogado, deixado ali, às margens do rio, claro. Primeira coisa, ia morrer afogado. E segundo, ia ser comido por animais. Tinha crocodilo no rio Nilo? Tinha. Crocodilo come criança? Claro, come até adulto. O crocodilo, hipopótamo. O hipopótamo era um bicho do Nilo. Imagina o tamanho da boca de hipopótamo. Não dava nem. Nossa, era uma mordida só. Olha a boca de um crocodilo, uma mordida só. Então essas crianças não teriam chance de sobreviver. O texto aqui está dizendo que Faraó queria que eles fossem enjeitados, ou seja, abandonados. E essa palavrinha, ligada, uma palavrinha ligada, ela aparece de novo no versículo 21. Olha o que diz o versículo 21. Quando foi exposto, essa palavrinha exposto é a mesma palavra, ou é uma expressão da mesma família. Quando Moisés foi abandonado. Aconteceu isso com Moisés. Ele foi enjeitado, ele foi abandonado no rio. Só que ele não foi abandonado no rio sem nada, ele foi colocado num cestinho. Ele iria morrer? Se ficasse lá, claro que ele iria morrer. Os animais iriam comê-lo. Mas ele foi acolhido pela filha de Faraó. Muito bem, então Estevão continua aqui. Este outro rei tratou com astúcia os nossos pais, torturou nossos pais a ponto de forçá-los a enjeitar seus filhos para que não sobrevivessem. Ele queria que morressem todos os meninos, que aí o povo não iria se multiplicar mais. Sem menino não tem como o povo se multiplicar. Só ficariam as meninas, aí não haveria como o povo crescer. Por esse tempo nasceu Moisés, que era formoso aos olhos de Deus. O que significa isso? Moisés era formoso aos olhos de Deus. Qual é o sentido disso? Bom, é assim, nós sabemos o que é formoso. Nós sabemos o que é formoso. Mas o que é formoso aos olhos de Deus? Que Moisés era bonito, que Moisés era uma criança bonita, isso ele era mesmo. Se você olhar Êxodo 2, versículo 2, você vai ver que ele era uma criança muito bonita. Porque tem uns nenê que são feios, não tem? Tem uns nenê que são feios pra caramba. Mas Moisés não. Moisés era muito bonito, era um nenê bonito. Era um nenê que hoje ia sair em capa de revista, com certeza. Ia sair lá, tem essas revistas de crianças, né? Tem. E ele certamente ia ser um modelinho.
Moisés ia ser modelo de bebê. Olha só o que diz Êxodo 2:2. E a mulher concebeu e deu à luz um filho, e vendo que era formoso, escondeu-o por 3 meses. Se fosse feio, estava frito, né? Mas ele era bonito. Né? Se ele fosse feio, a mãe ia falar, não, esse aqui pode jogar no rio. Mas ele era muito bonito, ela ficou com dó. Quando ela viu tão bonitinho o neném, os nenéns da nossa igreja, os nenéns da redenção, quando eu vejo, são todos muito bonitinhos, né? Todos muito lindos eles. Moisés deve se parecer com os bebezinhos da nossa igreja. Então, como é que eu vou... Nossa, é muito fofinho, muito bonitinho. Como é que eu vou jogar esse neném no rio? De jeito nenhum. E ela escondeu o neném por 3 meses. E chegou uma hora que não tinha mais como esconder, porque o neném chora, tudo mais, que é difícil. Mas ela escondeu especialmente, além do amor de mãe, né? Claro, mãe gosta até de filho feio. Mas além do amor de mãe, ela também achou ele lindo demais. E de ser tão lindo, isso mexeu ainda mais com ela, para que ela fosse ainda mais zelosa, protegendo o menininho. Veja o que diz Hebreus 11:23. Olha só, Hebreus 11, esse negócio de Moisés ser bonito quando era bebê, né, é realmente presente na narrativa bíblica. Olha o 11:23, ele era bonitinho mesmo. Olha só, pela fé... Hebreus 11:23. Pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Então, Hebreus fala, eles viram que a criança era bonita. Então, que ele era bonito, não tem dúvida. Aqui, bebezinho era lindo mesmo. Então, fica a complicação que fica aqui é porque fala que ele era bonito aos olhos de Deus. Então será que Deus olhar e falar, nossa, que criança bonita, né? Deus que fez. E que ele vai olhar para a criança e falar assim, nossa, que bonitinho, né? Esse saiu bonitinho, né? Tem uns que saem meio torto, mas esse aqui saiu bonitinho, né? Olha que bonitinho ele é bonitinho aos olhos de Deus. Será que é isso que significa que Deus olhar para ele e falar assim, nossa, como ele é bonito esse nenê, né? Que bacana. Será que é isso? Dificilmente. Então quais são as opções aqui? Para entender essa expressão, formoso aos olhos de Deus. Então, existem 3 possibilidades que eu vou apresentar aqui para vocês para essa expressão. Eu acho bonita essa expressão, formoso aos olhos de Deus, né? Será que eu sou formoso aos olhos de Deus? Porque eu sei aos olhos das pessoas, eu sei que isso aí não precisa nem perguntar, né? Então, será que eu sou formoso aos olhos das pessoas? Isso não precisa perguntar, que eu já sei a resposta claramente. Mas, formoso aos olhos de Deus, aí é outra coisa, né? Outro significado. Então eu tenho que saber, será que eu sou formoso aos olhos de Deus? Então note bem as possibilidades. Aqui pode ser o seguinte, em primeiro lugar, Moisés era visto por Deus como uma pessoa refinada. Apesar dele ser filho de escravos, ele era visto como alguém de um status especial. De uma família refinada, um menino refinado, um menino de alto status. Pode ser isso. Por quê? Aí seria nós chamamos isso de um hebraísmo. É uma forma de dizer, olha, aquela pessoa é uma pessoa de alto nível. Não é tanto beleza física, mas é uma pessoa de alto nível. Um exemplo disso está em Jonas 3:3, quando fala que Nínive era uma cidade, era uma grande cidade, uma cidade importante aos olhos de Deus. O que significa isso? Que Deus olhava e falava, nossa, que cidade bonita. Não é isso. É que essa cidade era uma cidade de alto nível, uma cidade moderna, uma cidade de status elevado, uma cidade importante. Então pode ser que signifique isso aqui. Moisés era bonito aos olhos de Deus, ou seja, Moisés era um homem, era uma criança refinada, de uma família refinada, de um grande status, de uma família, uma criança especial, de um nível elevado. Pode ser isso. Esse é o primeiro significado. Aí seria um hebraísmo. Quando nós falamos formoso aos olhos de Deus, seria um hebraísmo para apontar isso, para indicar status, uma posição alta, refinada diante de Deus. A segunda opção,
de ser alguém formoso aos olhos de Deus, a segunda opção, é que significa que Moisés achou favor diante de Deus. É uma outra possibilidade. Então fala, olha, ele é bonito aos olhos de Deus, significa Deus resolveu favorecê-lo. Ele achou favor aos olhos de Deus. Deus olhou para ele e decidiu favorecê-lo, agraciá-lo. Então esse alguém é alguém bonito aos olhos de Deus. Não fisicamente, mas porque Deus resolveu mostrar o seu favor àquela pessoa. E nesse caso, se for esse o sentido, então todo crente aos olhos de Deus é bonito. Até o pastor Thomas. Todos. Todos, se isso é ser bonito aos olhos de Deus, então todos os crentes são bonitos aos olhos de Deus. Aí, se esse for o sentido, você não tem que ficar dizendo, nossa, como eu sou feio, né? Puxa, Deus podia ter feito algo melhor, né? Porque olha só minha orelha, olha só meu nariz, olha só minha cara, olha só meu peso, olha minha barriga, enfim, e fica reclamando, se apegando a isso. Olha, se o sentido certo for esse, a pessoa, o crente, ele não precisa padecer por causa disso. Ele pode pensar, olha, existe a possibilidade, muito real na Bíblia, de que a formosura aos olhos de Deus é outra coisa. A formosura aos olhos de Deus é ser favorecido por Ele. E eu sou. A graça de Jesus me alcançou. O perdão do Senhor foi algo que eu conheci. Me foi dado esse perdão. Eu fui salvo. Então, aos olhos de Deus, eu tendo sido favorecido por Ele, eu sou alguém formoso. Eu sou alguém formosa, no caso das moças, né? Aos olhos de Deus. Então isso é muito importante. Se for esse o sentido aqui, e pode ser, é um conceito muito rico. E pode significar também, em terceiro lugar, pode significar também um superlativo para a beleza física. Então, bonito aos olhos de Deus pode significar alguém bonito fisicamente, mas bonito demais. Demais. Olha, até Deus acha ele bonito. Seria esse o sentido. Ele era bonito até quando Deus olhava e falava, não, mas é bonito mesmo. Então, é um superlativo para dizer, olha como esse bebê é bonito. Ele é bonito demais, é fora do normal. Não dá. Olha, a gente não consegue parar de olhar para esse moleque. Olha que moleque bonito. Então, pode ser isso, um superlativo exaltando a beleza física de Moisés quando era criança. Agora, é assim, essa afirmação, né, da beleza de Moisés, isso aí ficou tão popular, isso, né, que os judeus exageravam. Flávio Josefo foi um escritor do século I. Ele escreveu uma obra chamada História dos Hebreus. História dos Hebreus é um dos livros maiores dele. E ele fala que Moisés, depois de grande mesmo, já moço, príncipe lá no Egito, Josefo fala que ele era tão bonito, mas tão bonito, que as pessoas não conseguiam olhar para ele e não parar para olhar. Todo mundo. Homem, mulher, velho, velha, criança, adulto, via Moisés, parava. Mas olha que pessoa bonita, olha que perfeita essa pessoa, olha que bonito, os cabelos, os olhos, a pele, o físico, que pessoa bonita. Flávio José fala que era assim, que você não conseguia passar por Moisés sem admirar a beleza dele. Então, é um exagero. Aqui Josefo, nessa descrição, segundo ele fala, Moisés era mais bonito do que eu. Então, era lindo demais. E as pessoas ficavam admiradas com isso. Então, claro, Josefo aí, que foi que a Simone está rindo aqui? Se a minha esposa ri disso, o que sobra então? Né? Se a minha esposa ri dessa minha observação, o que é que vai sobrar? Nada, né? Ela está rindo aqui, ó, está vermelho da risada aqui. Né? Bom,
Enfim, é claro que José está exagerando, claro. O fato é que o menininho, o bebê era bonito. Tem criança, tem gente que nasce super bonita, depois vira um monstrinho, né? Fica feio com o tempo, né? E tem gente que nasce feio, terrível, né? Feio e depois fica bonito. Mas aqui a Bíblia exalta, a Bíblia fala em Hebreus 11, em Êxodo 2, realça a beleza física do bebê. O bebê era bonitinho. Depois adulto a gente não sabe, pode ter que ter ficado até feio, não sei. Mas enfim, o fato é que existe essa expressão, formoso aos olhos de Deus. E essa expressão, ela pode significar essas coisas todas que eu mencionei aqui. O que aconteceu então? O texto diz, na sequência, Estevão contando a história, aí desses primeiros 40 anos no Egito, o Estevão, ele diz o seguinte, olha, quando ele foi exposto, quando ele foi abandonado, a filha de Faraó o recolheu e criou como seu próprio filho. O que aconteceu? Se você ler Êxodo 2, de 7 a 10, Êxodo 2, de 7 a 10, você vai ver que aqui Estevão ele está resumindo a história. Porque o que aconteceu de fato foi que a irmã de Moisés levou ele de volta para casa. Ele falou assim, ela falou assim, a Miriam falou assim para a filha do faraó, falou assim, olha, você quer que eu encontre uma hebreia para cuidar dele? E a princesa falou, eu quero. Aí o que a menininha fez? Chamou a mãe de Moisés. Aí a mãe de Moisés teve a função, e recebeu até dinheiro, para criar o menino como se fosse uma cuidadora, uma babá, mas era a mãe, só que ela não contou. Ela ficou como babá do seu próprio filho. E a Bíblia fala que depois de algum tempo, quando a criança já era grande, aí ela levou a criança para a princesa e a princesa então adotou Moisés como filho. Não sabemos que idade tinha Moisés. Talvez uns 3 anos de idade, 4 anos de idade, não sabemos. Foi difícil para a mãe de Moisés? Imagine você pegar o seu filhinho de 3 aninhos, 4 aninhos e levar para outra pessoa e falar, tá aqui, ó, estou devolvendo a criança que você achou, já criei, já está grandinho, já está bem, está aqui agora aqui a criança. Imagine como deve ter sido difícil. Mas o livro do Êxodo fala que foi isso que aconteceu. Ela teve o grande privilégio. O seu filho não morreu, ela cuidou da criança durante a primeira infância todinha e depois levou para a filha de Faraó e a filha de Faraó adotou Moisés. Depois disso, a Bíblia não fala isso, mas Estevão diz algo que não é registrado na Bíblia. Ele diz algo que compunha a tradição judaica da época. Ele afirma o seguinte, Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em palavras e obras. Isso aqui o texto bíblico de Êxodo não fala. Mas os judeus, eles tinham uma tradição vinda, inclusive Filo de Alexandria, que era contemporâneo de Estevão, Filo de Alexandria dizia isso também. E era uma coisa óbvia, porque a filha de Faraó o adotou como filho. Então, claro que ele recebeu todas os privilégios de um príncipe e foi educado em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em palavras e obras. Aqui, Estevão já está dando um toquinho já, dizendo, olha, note bem, ele foi educado na ciência dos egípcios. Ou seja, não pensem que vocês judeus são os únicos que conhecem a verdade. Existem verdades que Deus concede a outros povos. Existem verdades que Deus revela a outros povos. Então, não pensem que Deus está adstrito somente a vocês. Deus, em sua graça comum, ele conduz outros povos também a coisas verdadeiras. Nós sabemos que, em termos de religião, o egípcio não foi conduzido à verdade. O egípcio adorava gato. É absurdo, adorar gato. Adorava gato, adorava o sol. Eu tenho até raiva de gato. Meu gentil, o egípcio adorava gato, adorava o sol, adorava o rio. Então, essas coisas, nesse aspecto da verdade, os egípcios eram uma negação completa. Mas eles eram conhecedores de outras coisas.
Eles eram conhecedores de outros aspectos da ciência, mostrando que a graça de Deus, em alguns aspectos, se manifestava a eles também. E essa ciência foi boa? Foi. Ela, em alguns aspectos ela foi boa. Por quê? Porque olha o resultado. Moisés se tornou poderoso em palavras e obras. Os judeus exageravam dizendo o seguinte, olha, Moisés foi quem inventou o alfabeto egípcio. Aí já, né? Exagerou, né? Aí exagerou demais. Dizer que Moisés inventou o alfabeto egípcio, isso seria exagerar aí o papel de Moisés, né? Mas o texto fala que ele era poderoso em palavras e obras. É interessante isso. Por quê? Porque Moisés disse para Deus, em Êxodo 4:10, que ele não era poderoso em palavras. Ele falou assim, olha, manda outra pessoa porque eu não sei falar, eu sou um homem pesado de língua. Então mande outra pessoa porque eu não sei. Eu não sou um homem, entre aspas, né, ele poderia dizer, eu não sou um homem poderoso em palavras. Nós não sabemos o que Moisés tinha de problema. Tem gente que fala que ele era gago. E essa versão se espalhou pelo meio evangélico. Moisés era gago. Assim, a expressão usada em Êxodo 4:10 não significa necessariamente que ele era gago. E nem significa que ele tinha algum problema na fala. Porque problema na fala são vários. A pessoa pode ter uma voz fraca, como eu tenho uma voz muito fraca. A pessoa pode ter uma voz feia, uma voz que é feia, não, desagrada, né? Aquele som desagrada. Pode ser isso. Pode ser que ele tivesse a língua presa, não fosse gago, mas tivesse a língua presa, dificuldade de pronunciar as palavras, uma dificuldade de dicção maior sem ser gago. Pode ser que tivesse alguma má formação nos lábios ou na dentição. Nós não sabemos, porque o termo é muito geral, significa que ele era lento em falar. Lento, ou seja, tinha alguma dificuldade em falar. Essa dificuldade pode ser decorrente da fala mesmo, dificuldade na fala, ou pode ser uma dificuldade de alguém que não é um orador. Não é um orador. É alguém que não tem uma habilidade retórica. Não é um orador, não é eloquente. Pode ser isso. Pode ser um defeito mesmo na fala, como pode ser um defeito que não é na fala. É na habilidade. Não é um orador, não é alguém que tem eloquência. Pode ser isso. Nós não sabemos. O texto de Êxodo 4 não explica. É claro, Deus fala depois. Quem foi que fez a boca do mudo? Então, é um indício de que talvez fosse um problema na fala mesmo. Que Deus responde assim, quem foi que fez a sua boca? Então pode ser que tenha sido um probleminha, talvez até, não sei, língua presa, quem sabe, ou quem sabe a formação. Né? Há pessoas que têm a dentição de tal forma que dificulta falar, a pessoa fala de um jeito diferente. Né? Então nós não sabemos o que é, mas Moisés fala isso, olha, eu não sei falar. Mas Estevão diz que ele era poderoso em palavras. Então pode ser que Moisés estivesse exagerando para não ser enviado, pode ser que Moisés estivesse exagerando, dizendo, eu não sei falar, mas ele sabia. Pode ser isso. Não sabemos. Mas o fato é que Estevão diz, ele era poderoso em palavras e obras. Ele realizava grandes feitos, era muito inteligente e também um homem poderoso em palavras. Pode ser também que quando ele fala poderoso em palavras, significasse que ele era um bom escritor. E isso a gente sabe que ele era mesmo. Nós estamos estudando Gênesis nos cultos da noite e descobrimos isso. Descobrimos que Moisés era um escritor extraordinário, um homem de uma habilidade literária fora do normal. Isso nós percebemos sim. Ele era poderoso na palavra escrita, não tem dúvida. Bom, Estevão então diz isso. Estevão diz, olha, Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em palavras e obras. Bem, termina aqui a primeira parte dos 40 anos. Termina aqui. E o que nós percebemos aqui? Aqui nesse pedacinho do discurso de Estevão, nós percebemos o seguinte. Estevão não era aquele homem que atacava Moisés, que atacava a lei, como estavam dizendo. Estavam dizendo, olha, esse homem não cessa de falar mal de Moisés e da lei deste lugar. Estevão está dizendo, olha, a minha opinião sobre Moisés não é essa.
E quando eu digo que ele é poderoso em palavras, vocês conhecem as palavras dele. E eu estou reconhecendo aqui o poder que ele tinha em palavras. Então as acusações que estão fazendo contra mim, de que eu falo mal de Moisés, de que eu falo mal da lei, tudo isso é mentira. Porque na minha narrativa aqui, dos primeiros 40 anos da vida de Moisés, nessa minha narrativa, eu deixo claro qual é o meu parecer sobre esse homem. Essas testemunhas que estão aqui são falsas. Essas testemunhas que estão aqui, elas foram subornadas para dizer coisas que eu nunca disse, para criar uma narrativa que nunca correspondeu aos fatos. Porque a minha opinião sobre esse homem, sobre Moisés, é uma opinião idêntica de vocês. Deus falou com ele, Deus o abençoou, Deus o protegeu, ele foi educado na ciência do Egito, ele era um homem abençoado por Deus, poderoso em palavras e obras. Essas coisas estão dizendo aí de mim, que eu falo mal dele, é mentira. O que eu estou dizendo aqui agora é a minha opinião correta acerca de Moisés. Vocês devem parar de crer nessas mentiras. Agora, essa defesa indireta que Estevão faz, resolve? Não. Ele expõe lá. Todos ficam cientes. Todos ficam cientes de qual era a opinião verdadeira dele acerca de Moisés e qual era a opinião dele verdadeira acerca das palavras de Moisés. Mas mesmo assim, mesmo ele desmantelando a base de todas as acusações, Estevão foi morto. E por que ele foi morto? Porque as acusações eram verdadeiras? Não, eles souberam que não eram. Eles viram Estevão dizendo, olha o que eu penso sobre Moisés. A base da acusação era o ataque de Estevão contra Moisés. Estevão aqui destruiu essa base. Era para nesse momento, imediatamente, nessa hora, era para o tribunal dizer, opa, então você não ataca Moisés? Essa é a sua opinião? Então acabou o problema. Então acabou o julgamento, você pode ir embora, porque essas testemunhas estão dizendo mentiras. Essa é a sua opinião? Exatamente, minha opinião sobre Moisés é essa. Ele é um homem de Deus, as palavras e as obras dele são poderosas. Essa é a minha visão de Moisés e é isso que eu ensino e estou dizendo isso para vocês agora. Ok, acabou o problema. Acabou o julgamento, ele declara ali qual é o seu ensino. Mas essa base, mesmo sendo destruída, mesmo a fake news sendo desmantelada, mesmo a fake news sendo desmascarada, ele afirmando, olha, eu não ensino isso, o que eu ensino é isso, aqui está aqui a minha visão, está aqui a minha convicção, mesmo assim, eles avançaram contra ele depois e o mataram. Por quê? Não com base nas acusações que tinham feito, mas com base no seu testemunho sólido, em que ele disse, vocês são pecadores, assassinos que mataram o Messias. Vocês são filhos de assassinos. Vocês resistem ao Espírito Santo. Essa foi a base do ataque. Essa foi a base do assassinato. Não foi nem execução de sentença. Foi assassinato, foi linchamento. Essa foi a base do linchamento contra Estevão. O seu testemunho acerca de Jesus. O que nós aprendemos então aqui? Nós aprendemos o seguinte, olha, quando os incrédulos querem atacar os crentes, não adianta nem mesmo os crentes provarem que aquelas coisas são mentirosas. Não adianta. Os crentes podem explicar, olha, essas calúnias não são verdadeiras, são calúnias, são mentiras, são invenções. O crente pode provar por A mais B, mostrar o que ele escreveu. Olha o que eu escrevi aqui sobre isso. Olha como é mentira o que vocês estão dizendo. Não foi isso que eu disse, não foi isso que eu falei, não é assim que eu penso. Mesmo o crente provando que ele está sendo caluniado, mesmo assim, não adianta. Por quê? Porque a base do ódio é a fé no Evangelho. Então não importa o que o crente diga, ele vai ser atacado mesmo quando provar que as acusações contra ele são falsas. Se você é um crente, não se iluda. Não se iluda. Os crentes não são tratados a partir da razão. Os crentes não são tratados pelos incrédulos a partir da verdade. Não importa a verdade para o incrédulo. O que importa é calar o Evangelho. Se disseram mentiras contra os crentes e isso for provado que é mentira, isso não importa.
O que importa é calar o evangelho. E foi o que fizeram com Estevão aqui. Muito bem. Existem os outros dois períodos. O período de percepção da vocação. Versículos 23 a 29. Mas não vou conseguir explicar esses versículos, porque como nós explicamos versículo por versículo, eu tive que explicar esses versículos aqui do 17 ao 22 e já acabou o nosso tempo. Mas nós na próxima aula nós vamos ver o período de percepção da vocação, é a época em que Moisés começa a perceber que ele tem um papel. Ele percebe que tem um papel. Então nós vamos estudar esse período, 23 a 29. Ele percebe a sua função. E na parte final, nós vamos ver uma lição importante aí sobre isso, que essa parte, na hora que ele percebe que ele tem essa vocação, é interessante ver a reação do povo. Como é que o povo tratou esse homem que foi levantado para libertar, para mediar a paz entre o povo? Como é que o povo tratou isso? Estevão vai mostrar, olha como vocês tratam os homens que Deus levanta. Ele vai mostrar isso nos versículos 23 a 29. Olhem bem, anciãos, como vocês tratam os homens que Deus levanta. Moisés livrou um judeu, um israelita, do seu torturador egípcio. Ele foi lá, príncipe, ele matou o egípcio, vingou aquele homem que estava sendo torturado, aquele israelita que estava sendo torturado pelo egípcio. Era para ele, nesse momento, ser reconhecido pelo povo como um grande príncipe egípcio levantado para ajudá-los. Era para ele se tornar um homem querido de todo o povo. Olha, Deus, vejam, aquele príncipe egípcio ficou do lado do nosso povo e livrou o nosso povo, um dos homens do nosso povo, de um torturador. Vamos apoiar esse homem está do nosso lado. Foi isso que aconteceu? Não foi. Na sequência da história você vê o que aconteceu. Os primeiros a acusarem Moisés, dizendo, você é um assassino, você quer me matar como matou aquele outro? Os primeiros foram os judeus. E aqui Estevão então vai mostrar, vocês sempre atacam os líderes que Deus levanta, vocês não têm respeito por eles. Vocês são os primeiros inimigos dos homens que Deus levanta. Deus levanta para livrá-los e vocês são os primeiros a atacá-los. Vocês são terríveis e fizeram isso de novo com Jesus. Então, Estevão está começando a subir o grau aqui. A temperatura está começando a subir aqui agora. E na parte final nós vamos ver o período de ação como libertador, o chamado aqui de Moisés para libertar o povo. E onde aconteceu esse chamado? Foi no Monte Moriá? Foi em Jerusalém? Foi? Foi em Israel? Não. Onde a sarça ardeu? No deserto do Sinai, numa terra estrangeira. Nossa, os judeus vão cair em si nessa hora. Nossa, Deus apareceu Deus se manifestou. E olha o que Deus falou, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que você está é terra santa. Ele não estava no Monte Moriá. Ele não estava no Monte do Templo. E Deus falou, o lugar onde você está é terra santa. Por quê? Porque onde eu estou, diz Deus, é santo. Então, mais uma vez, Estevão vai quebrar uma convicção judaica. Mas nós veremos esses dois períodos na nossa próxima aula. Veremos os versículos 23 a 34, tirando aí as lições para a nossa vida.